Quando a gente começa a falar sobre coisa de aventura, dá aquele susto, né? Assim, cara, não é possível, né? Um ser humano conseguir praticar uma atividade dessa. Em vez de remar 30 km, a gente correu 30 km carregando o barco. Marcando a distância na cabeça, né? O meu passo tem 1,5 m. Cada 2 passos meus é ser 3 metros. E você vai contando isso a prova inteira. Você imagina, tem que ficar contando o passo, olhando pro mapa, pegar referência, se passa rio do lado da estrada que você está passando. Média de 500, 600 km de prova. Não, tô falando sério. É. Como é que você consegue se manter firme, forte, mental para uma prova tão longa quanto essa, cara? Foi quando eu fui campeão carioca, depois fui campeão paulista. Foi minha primeira prova que eu ganhei fora do Brasil, que foi no Uruguai. Ela foi lá, apertou o dedo dele, botou o dedo no lugar. Eu fui lá, peguei um pedacinho de madeira, coloquei do dedo dele, fiz uma imobilização e seguimos a prova. Para conquistar o que quer, vai à luta com o que tem. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. E vocês sabem, eu sempre digo isso. Aqui nós falamos sobre negócios, liderança e tudo aquilo que nos desenvolve enquanto profissionais, empresários e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e eu já adianto que eu estou com uma expectativa lá em cima, porque nós vamos falar de mentalidade de alta performance. Mentalidade. Vocês estão acostumados a ver a gente falar muito sobre negócios, empreendedorismo. Só que, antes de tudo isso, a gente precisa lidar bem com a nossa mente, com o que a gente acredita. O quanto nós acreditamos em nós mesmos. Como tem sido a nossa fortaleza mental para encarar as dificuldades aí. E vocês podem ter certeza que nada melhor do que esporte para nos ensinar a lidar com a nossa mente, com as nossas dificuldades, com as nossas inseguranças. E o episódio de hoje, olha... é sobre isso, é sobre esportes, é sobre desafios além do comum. Eu não sei porque a Aline tá rindo atrás da câmera aqui. Eu tô me segurando para não rir, mas eu não sei qual é o motivo. Mas ó, tem um cara com a gente hoje aqui, o cara é sensacional. O cara tem uma experiência gigantesca, uma experiência diferente. Ele tava me contando no off um pouquinho aqui. Eu já fiquei cansado só de ouvir o cara falar de como é que é a prova, o tempo da prova. Mas se liguem só no que eu vou falar para vocês. O cara é atleta, o cara é campeão de esportes de aventura, corrida de aventura é o nome. O cara é campeão sul-americano, brasileiro, terceiro no mundial, também carioca, paulista, ele vai explicar pra gente aqui. O cara é especialista em fisiologia e esportes de aventura, enfim. Certamente eu comi um pedaço aqui, mas olha só, quem tá com a gente aqui hoje é o Anderson Abrantes, irmão. Obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço. Vai ser um prazer, assim, falar sobre essa experiência que eu tenho sobre esporte de atividade de aventura. Essa vivência que é um pouco diferente, né, do comum, do que a gente escuta por aí, de que umas pessoas correm tantas horas, outras pessoas pedalam, que quando a gente começa a falar sobre coisa de aventura, dá aquele susto, né? Assim, cara, não é possível, né, uma pessoa assim, um ser humano conseguir praticar uma atividade dessa e eu tenho como provar que é possível e tem muitos atletas, não só no Brasil, mas no mundo, que fazem esse tipo de esporte e, assim, é um esporte muito desafiador, real. E, assim, essa questão de ter uma mentalidade, ter uma cabeça muito boa, é o que faz diferença na corrida de aventura, você ter um equilíbrio ali de conseguir manter uma mente sã ali depois de, sei lá, de 2, 3 dias sem dormir direito, dormindo 1 hora por noite. Então, assim, você tem que ter uma consciência corporal, meio bem desafiador. É uma prova que te transforma para a vida, na verdade. Não é só para o esporte, mas te leva a uns desafios que depois você volta de lá com outras mentalidades. Cara, volta de lá com outra mentalidade. Pessoal, ó, o cara é brabo demais, escute o que eu tô te falando, escute esse episódio até aqui ao final. Vocês vão ver que são experiências que fogem do comum. Não é uma situação... Eu gosto de correr, mas é muito além disso. É você realmente dominar a tua mente para enfrentar. Vocês viram, ele falou aqui sobre 2 dias, 3 dias, não sei quantas horas de prova, dormindo pouco, 1 hora por noite.
é um negócio que realmente te expõe a desafios extremos, grandes, muito diferentes do comum, que exigem um governo emocional gigantesco, um controle emocional para que você se mantenha estável, se mantenha firme. Cara, eu tenho tanta pergunta para te fazer, irmão. Tem muita coisa aqui que eu quero te perguntar e olha... Mas antes da gente começar, eu quero mandar um recado para a galera aqui. Primeiro recado que eu quero dar para vocês é da Naturale Estilo de Vida, seu mundo de suplementos e produtos naturais. Olha, se você procura por creatina, whey protein e produtos naturais em geral, na Naturale você encontra. Mas não só isso, tudo relacionado a chás medicinais, fitoterápicos. Olha, são mais de 1000 produtos em um só lugar e é impressionante. Digo mais, a Naturale entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro e cobre o preço da concorrência, exceto atagadistas e distribuidoras. Chega lá, conversa com eles, eles cobrem o preço da concorrência. Use o cupom de desconto do Expoente Podcast e o preço vai ficar ainda melhor para você. Naturale Estilo de Vida, o seu mundo de suplementos e produtos naturais. Ó, pessoal, estou aqui na Pactual Benefícios, esse grande parceiro que nós temos aqui no Expoente Podcast, para te mostrar um pouco mais dos detalhes, dos serviços e como tudo funciona aqui, tudo que você vai encontrar na Pactual. Vem comigo que eu vou te mostrar. Ó, na Pactual Benefícios você encontra assistência 24 horas, rastreabilidade do seu veículo, monitoramento constante, um excelente atendimento de forma humanizada, ó, proteção veicular completa. Vale a pena você conhecer a Pactual. Beleza, vamos lá, cara. Dito aqui os recados dados pra galera, eu quero começar te perguntando o seguinte, Anderson, o que é esporte de aventura? Eu não conhecia, eu não tinha essa visibilidade. Eu conheço um pouquinho de corrida, um pouquinho de pedal, mas você estava me explicando aqui, é um negócio que vai além disso, né? O que é? Então, a corrida de aventura hoje, no Brasil, ela está bem forte. Assim, já foi um esporte mais ou menos assim, poucos atletas, mas aqui no Rio de Janeiro ainda é um pouco devagar. Já existe prova de corrida de aventura no Rio, mas as maiores provas assim acontecem em São Paulo, que são muitas provas em São Paulo, e no Sul está muito forte também, agora no Nordeste também está muito forte. E a corrida de aventura é um esporte que envolve várias modalidades dentro de uma prova. É obrigatório, né, numa prova de corrida de aventura, quando valendo pronto para ranking mundial ou brasileiro, que seja um quarteto misto, que são 3 atletas homem e no mínimo uma mulher. Pode ter 3 mulheres, pode ser todas mulheres, mas homem tem que ser no máximo 3 e uma mulher. Então essa é a formação de um quarteto para a corrida de aventura. E aí as regras de uma prova, vamos largar para uma prova de 250 quilômetros. Nesse percurso de 250 quilômetros, tem as regras de que você tem que largar o quarteto junto e terminar a prova junto. Não é um pedaço para cada um. É os 250 para a equipe inteira. Então, não pode se distanciar, tem um mínimo de distância para poder você manter de um atleta. Você não pode ficar 3 aqui e perder de vista o outro atleta. Então, perde o sentido de ser um quarteto. Então, é um quarteto que tem que andar junto o tempo inteiro na prova. Se alguém se machucar, ou se alguém quebrar, ou se alguém não aguenta mais a prova, o quarteto tem que se virar para levar esse cara se quiser continuar a prova, porque se um sai da prova, é desclassificado. Você pode continuar em trio, pode continuar em dupla, mas vai ser desclassificado porque tem que terminar os 4 juntos, né? E aí tem bike, tem corrida, técnica vertical, tem a parte mais importante da prova, que eu acho que é o que faz diferencia as melhores equipes das equipes que estão começando agora, que é a orientação com mapa e bússola, que é uma
a parte bem difícil, bem técnica, tem que saber ler bem o mapa. Se você lê bem rápido, você tem uma diferença. Se você é mais lento na navegação, você pode errar menos, mas se você errar menos, você for muito lento, né? Porque acaba que você, eu navego bem. Mas se você é muito lento, acaba que o cara que navega mais ou menos, ele tem uma equipe muito forte, acaba que leva uma vantagem sobre isso. E é isso, cara, é largar todo mundo junto e terminar todo mundo junto do início ao fim, sem, assim, tem materiais obrigatórios que a gente é obrigado a levar em uma prova, isso vai variar de prova para prova, tem prova menor que tem uma pouca quantidade de material, mas tem prova grande que a gente tem que levar bivac, que é uma capa obrigatória de chuva, cobertor de emergência, tem kit médico que é obrigatório levar, tem prova que a gente tem que levar uma barraca, ou esqueci o nome agora é tipo alguma coisa que vai, tipo, por exemplo, vamos correr numa neve, num lugar que tem tempestade de muito vento, então vai ter que parar a prova em algum momento, tem que ter uma barraca obrigatória, então a gente tem que carregar aquela barraca na mochila ali a prova inteira, na bicicleta, na corrida, não importa, mas e aí esses materiais obrigatórios acabam que pesam muito durante o percurso, porque você imagina, já é ruim correr 30, 40, 50 quilômetros durante uma prova. Imagina você ter que correr 30, 40, 50 quilômetros tendo que levar sua comida, tendo que levar sua barraca, porque é um detalhe que eu não falei, mas prova de corrida de aventura são autossuficientes. Então você tem que levar tudo que você vai consumir, tudo que você é obrigatório, você não tem como você não tem apoio no meio da prova. Tipo assim, eu vou deixar minha bicicleta lá com o meu carro de apoio, ele leva, montadinha. Não, se tem uma prova que tem muita transição, a gente tem que levar a bike desmontada. Aí leva a bike dentro de uma caixa, que é uma caixa padrão para todo mundo. Chega lá, você tem que montar sua bicicleta. Eita. Andou, chegou na próxima transição, é remo. Se for remo de pack raft, que é um pote inflável, você tem que pegar o pack raft desmontado, vazio, você vai levar ele para a beira de um rio, que seja 1, 2 quilômetros, que seja carregar ele, chegar lá, vai inflar, vai encher, vai equipar, vai para a água. Tem prova, essa última prova agora que a gente fez o Mundial, foi bem engraçado que teve 2 percursos de pack raft e era livre. Você poderia remar ou não remar. Se você não remasse, você teria que andar por fora né? E teria que carregar o seu barco. E foi o que a gente optou, porque a gente ficou com dificuldade acabou que deu certo a nossa estratégia. A gente, em vez de remar 30 km, a gente correu 30 km carregando o barco. Parecia meio loucura na hora, mas acabou que era bem lento a navegação na água, então acabou que a gente teve uma vantagem, acabou saindo à frente e fizemos isso no segundo remo da prova também, que foi o que garantiu a gente ficar em terceiro lugar na prova. Mas vocês chegaram a começar a remar e... Começamos. Vocês começaram a remar e pararam. Entramos na água, tivemos dificuldade, tivemos que voltar contra a correnteza, que era um rio, né? E aí o pessoal não entendia nada, porque que a gente estava voltando, a gente estava bem na prova e voltando na contramão e o pessoal falando, está acontecendo, está errado, não sei o quê. Não, a gente está com dificuldade, vamos sair da água. Voltamos de novo para a área de transição, saímos da água e continuamos a prova. E deu certo a estratégia, foi bem desafiador na hora lá, a gente ficou meio preocupado, mas acabou que funcionou. Cara, que loucura. Pô, e você falou, eu tô falando até errado, não é? O nome que vocês usam não é esporte de aventura, não, é corrida de aventura. Corrida de aventura. Cara, aí você falou que são 4 modalidades. Mínimo, mas podem ser mais. Pode ser mais, depende da prova. E então elas não são, podem mudar os tipos de modalidades também. Mas sempre vai ter corrida e pedal. Corrida, bike, remo e orientação sempre tem provas grandes, sempre tem provas grandes. Tá. Agora, a técnica vertical vai depender. Pode ter um rapel hoje, nessa prova. Na próxima prova vai ter uma tirolesa, por exemplo. Essa prova que teve na Bahia... Deve ser maneiro pra caramba. É bem louco, assim. E tem umas provas que... Essa não teve, nessa prova que teve agora, a última, ia ter uma atividade surpresa que era um mergulho. Que ia ser um mergulho numa caverna lá, mas acabou que choveu e a caverna ficou com água turva, não teve. Eles falaram que ia ser um mergulho depois da prova, mas era uma atividade surpresa, que acontece isso de ter. Vai ter uma atividade surpresa em tal ponto da prova, que a gente vai descobrir quando chegar lá. E assim, é uma coisa que é uma atividade que alguém da equipe tem que fazer, que às vezes não é obrigatório todo mundo que faça. Quando é atividade surpresa, ou então uma técnica vertical. Essa era todo mundo junto, técnica vertical, que era um rapel
e a outra do mergulho era um da equipe. Acabou que não aconteceu, mas teria. Aí quem chegasse nesse ponto ia ter que escolher uma pessoa para fazer esse mergulho. Tem que fazer esse mergulho para continuar a prova. Mas os outros passam normalmente? Às vezes espera. Tipo assim, eu saio daqui, vou lá, faço um mergulho e volto. Essa prova teve o rapel e a tirolesa, em pontos diferentes da prova. O rapel era numa pedra lá no Pai Inácio, lá em Chapada Diamantina. E o rapel e a tirolesa foi num outro ponto mais próximo do final da prova, que foi na Cachoeira do Diabo, lá no Poço do Diabo, não lembro o nome, mas que foi em pontos diferentes da prova. Cara, você falou um negócio aí que me pega muito. Você falar de orientação é mapa e bússola. É mapa papel mesmo. Mapa papel. Pô, pra galera tipo nós, que estamos aqui, que hoje em dia é só Waze, GPS, celular, tecnologia. Cara, eu venho pro estúdio aqui toda semana fazer essa gravação. E eu uso o Waze toda semana, porque hoje eu sou dependente da tecnologia, cara. Então, assim, é o mesmo caminho que eu faço, mas eu abro o aplicativo para ver se não esqueço, não sei mais fazer o caminho. É uma loucura. Aí você fala que, cara, pega bússola e papel mapa. Eu acho que eu nem sei. Eu acho que eu nunca nem peguei um mapa desse na minha mão, cara, na minha vida. E como é que funciona? Vocês têm algum tipo de treinamento para aprender ou vocês mesmos ensinam uns aos outros para aprender a usar o mapa, a bússola? Como é que é na prática? Existe cursos, né? Hoje em dia tem atletas de corrida de aventura que dão curso de orientação para quem está iniciando. Eu, quando comecei a corrida de aventura, eu era bem leigo, assim, nessa questão de usar mapa e bússola e tal. Só que eu tinha praticado orientação no Exército, quando eu servi o quartel. E aí eu conheci a faculdade, e aí quando eu fui na faculdade eu conheci a Aventura, e eu descobri que na Adventure Camp, era uma organização de prova em São Paulo, eles davam um curso de natação um dia antes da prova. Tipo assim, então eu não conhecia, não sei fazer, mas quero iniciar a aventura. Eu ia lá, fazia um cursinho lá de 1h30, ou meia hora, não lembro o que era, mas era bem pouco. E era bem básico, né? Ele explicava mais ou menos como é que é a bússola, o que é azimuth, para onde você vai orientar o mapa, porque o mapa... A gente tem dois tipos de norte, o norte do mapa, o norte magnético, e aí explicando mais ou menos, e foi assim que eu comecei a aventura, assim, meio que na cabeçada e olhando o mapa, tentando não errar para não ter que ficar usando a bússola, porque se você segue certinho ali, o mapa da corrida de aventura ele não tem muito detalhe. O mapa da corrida de aventura ele tem estrada, caminho, as curvas de níveis que são muito importantes para você saber se tem um morro, se é plano. Então tem esses detalhes assim para esse tipo de prova. Mas assim, não tem casinha desenhado, não tem, tipo assim, aqui, às vezes o mapa não é atualizado e você acha que está num lugar que não tem casa nenhuma e está tomado de casa já, e tem uma estrada ali que no mapa só tá uma estrada, mas se chega lá tem infinitas casas. Isso aí acaba que você tem que saber, ter certeza de que você está num lugar com uma orientação. Se você mas não, eu tô aqui pro sul aqui, sul é essa estrada aqui, então eu vou seguir. Mas tem que confiar muito na sua navegação, né? Isso faz muita diferença na corrida de aventura. Mas orientar é bem, bem complicado. E isso faz muita diferença na corrida de aventura. Quem orienta bem, na verdade, quem erra menos são as equipes que ganham. Porque dá uma desviadazinha, às vezes, entrar numa rua errada, porque você tem duas ruas para a direita e uma é 50 metros da outra, você pode, de repente, você vem contando o passo, você vem pensando, marcando a distância na cabeça, né? O meu passo tem 1,5 m, então a cada 2 passos meus é ser 3 metros. E você vai contando isso a prova inteira. Você imagina, tem que ficar contando o passo, olhando para o mapa, olhando para frente para saber se pegar referência, se passa rio do lado da estrada que você está passando. Isso tudo assim, eu estou aqui em velocidade muito lenta, né? Eu estou parado falando, mas você imagina fazendo isso, pedalando a 30 por hora, você correndo a 10 por hora, e você tem que pensar em tudo isso ao mesmo tempo. A equipe... a gente, quando vai fazer uma prova muito grande, a gente divide as funções, né? Deixa a pessoa que está orientando, sempre tem um orientador principal, que hoje em dia quem orienta a principal a equipe é o Douglas, e aí ele fica como orientador principal. Às vezes eu sou o segundo orientador, e às vezes eu não sou o orientador, eu não sou o segundo orientador, eu fico só como o Peck Ross da equipe, que é o cara que
Se precisar de ter que fazer força para alguma coisa, é comigo. Tipo, ajudar alguém a carregar uma mochila que está cansado, puxar uma bicicleta, engatar uma bike na outra porque o cara não está aguentando pedalar, ou então a menina está cansada. Então eu fico nessa função de carregar alguém, ajudar. E aí o Diogo, por exemplo, fez a última prova agora com a gente, ele foi o segundo orientador. Mas tem que ter essas funções divididas, né? Nessa última prova, além de eu ser o pack-horse da equipe, eu era o capitão, tipo, tem que tomar uma decisão. Quem era o capitão era o Douglas, mas passou isso pra mim, não sei nem porquê, mas acabou que deu certo. Tipo, tem uma decisão muito difícil. Alguém tem que tomar a decisão, né? Não dá pra ser os 4 ficar pensando, discutindo o que vai acontecer. Então, escolhe um, desde o início da prova, pra poder falar assim, ó, vai ser assim, né? Se errar, fazer o quê? Todo mundo errou. Não tem essa... quem errou foi quem escolheu. A equipe, quando a gente forma a equipe, deixa muito, muito claro que o orientador sofre muito com isso, né? De que ele, vários momentos, ele vai dar uma errada no mapa, isso acontece, não pode ficar culpando um cara... Normal. Isso é normal. Todo mundo erra. A gente está falando de qual distância, em média, esse tipo de prova? Que você está me falando 4 modalidades, mapa, bússola, a gente está falando de que distância? Provas grandes é média de 500, 600 quilômetros de prova. Não, tô falando sério. É isso? É real? Essa é real. Mas vocês vão de carro, dirigindo. A gente... Eu já fiz prova, a maior prova que eu fiz agora foi a final do Equador. Foi no Equador ano passado, no final do ano, que a gente ficou lá em 15º na final do Mundial, mas tinha muita equipe forte, a gente até achou que fez uma boa colocação, mas a prova do Equador foram 790 quilômetros de prova. Que isso, cara? 750, sei lá, assim, foi bem absurdo. Eu tinha feito uma muito grande no Paraguai, na final do Paraguai 2022, que foi 690, e assim, aí... distâncias assim muito grandes, dura muito tempo de prova, né? A prova vai comendo dias, né? A prova que a gente fez agora do Sul, agora, a do Nordeste, que foi a Chapada Diamantina, foram 500 e pouquinho, né? Mais ou menos. O mínimo de prova de corrida de aventura para Mundial são 500 quilômetros de prova. E a gente está falando de quanto tempo, em média, essa loucura? Loucura para quem está de fora, óbvio, né? Vai variar muito de quanto tem em distâncias de modalidade. Se tem muita bike, acaba que a prova fica um pouco mais rápida, porque na bicicleta a gente consegue ter uma velocidade um pouco maior. Mas se tem muito trekking, que a gente não fala corrida, a gente, na corrida de aventura a gente chama de trekking porque é caminhada ou corrida. Vai ter momentos que a gente vai estar andando e vai ter momentos que a gente vai estar correndo. Depende do terreno que está fazendo a prova. Mas... no mínimo aí 90 horas. Uma prova assim, uma prova muito rápida. 90 quilômetros, 90 horas é um tempo curto, né? Para uma prova... Pode falar, Filipão. Eu fui fuzileiro durante um tempo da minha vida e teve uma marcha Rio-Brasília. Isso. Pô, os caras levaram quase um mês, pô. Pra chegar. Estão falando que foi 700 e poucos metros. 700 e poucos quilômetros. Pô, 90 dias, irmão. Isso é loucura, pô. 90 horas. Caraca, irmão, que loucura, cara. Cara, mas assim, tô te ouvindo e tô falando como leigo no assunto, como quem nunca participou desse tipo de prova. O máximo que eu já fiz na minha vida foram meus 10 quilômetros. Não, já fiz um 15. Mas aquela coisa assim básica, normal, tá? Pô, bati um pace 4,5. Caraca, aquela alegria, aquela felicidade. Mas eu acho muito interessante, cara, muito interessante isso. E assim, para quem não tem essa prática, parece uma coisa sobre-humana, né? Parece muito fora da realidade. Você pegar 500 quilômetros, 600, você tá falando de 1, 2, 3, 4 dias. Cara, eu preciso te perguntar o seguinte: como que você decide dormir? Como é que é isso na prática? Porque ao mesmo tempo em que você tá cansado, você tá numa competição. E não ganha... quem completa a prova, ganha quem chega primeiro. Quem chega num tempo melhor do que os outros. Isso aí. Como é que você lida com a necessidade do seu corpo de dormir, com a decisão da sua ambição de ganhar aquela prova? E aí, que loucura é essa? Então, a prova de corrida de aventura, a gente monta uma estratégia antes da prova, né? Faz algumas reuniões e decide algumas metas para a prova que às vezes podem mudar durante o percurso, né? Que isso pode acontecer.
Se o decorrer da prova, isso alguma coisa muda. Mas já fica muito definido, porque a gente recebe 1, 2 semanas antes, não o mapa só pega na hora da prova, porque ninguém fica sabendo do trajeto antes, mas a gente recebe a informação, tipo, vai ter 10 transições numa prova. Você vai sair da bike pro remo, do remo pra corrida, da corrida pro rapel. Então a gente fica sabendo das transições, a gente fica sabendo das distâncias da prova, né, de quanto de bike, quanto de remo, isso a gente recebe antes. E aí nessa hora que a gente começa a montar a estratégia. Ó, dá pra gente dormir tantas horas nessa bike aqui, dá pra gente dormir tantas horas nesse track. E aí essa definição já tem meio que planejado para todas as provas, quando é prova de 500 km para cima, de que vira a primeira noite, certeza, essa nunca te dorme, né? Larga, por exemplo, sempre larga bem cedo, um dia, ou na segunda-feira, ou domingo. Mas aí largou, vamos levar pelo menos 36 horas de prova, né? O mínimo. Depois das 36 horas, a gente vai pensar em dormir. Isso é a estratégia da nossa equipe, que muitas das equipes seguem essa linha. Das 36 horas para frente, que vai começar as estratégias de sono, que aí ou dorme, dependendo como é que tá, se está todo mundo bem, se não tá, vai dormir ali entre 2, 1h30, ou 2h30 ou 3 horas, né? Vai variar nessa quantidade de horas para saber quantos dias você vai dormir para frente também. Porque, por exemplo, a estratégia de sono para essa última prova que nós fizemos grande, dormimos às 2 horas, depois das 36 horas. Depois virou, né, passou a noite, virou dia e tal, dormimos 1h30, na terceira noite. E aí na quarta noite de prova, a gente baixou para 1 hora, porque a gente aí baixou para 1 hora achando que dava, não deu certo, dormimos, teve um que começou a cambalear um pouco, dormimos mais meia hora, e depois a gente viu que estava sobrando mais um pouco. Na próxima noite, a gente dormiu mais 2 horas. E ficou assim, picotando, né? Vai picotando, porque conforme você vai ficando bem colocado mais à frente, tá todo mundo naquela adrenalina, né? Assim, estamos no pódio, né, meu irmão? Não dá agora para ficar dormindo aqui. Ninguém vai pensar nisso. A cabeça nem desliga mais. Teve um dia que a gente parou para dormir, que eu não consegui dormir. Assim, eu tava já terceiro dia de prova, fechei o olho e não conseguia dormir. E a gente, vamos seguir a prova, cara. Depois a gente pensa em dormir, se der sono, se começar alguém cambalear, a gente tem que perceber também que não tá dando certo. Ó, o cara tá muito lento, ele tá cansado. E tem que sinalizar, tô com sono, a gente para ali, dorme um pouquinho, levanta e vai embora. Cara, mas vamos lá, vamos por partes. Primeira dúvida. Vocês conseguem ver as outras equipes, os outros grupos que estão disputando com vocês? Alguns momentos na prova, sim. Porque o trajeto é o mesmo, se vocês estiverem perto, né, um do outro. Isso aí. Beleza. E transições, às vezes, a gente consegue ter acesso à colocação. Aham. Mas, tipo, um quadro ali? Não. Às vezes, tem prova que libera, assim, o primeiro tá 2 horas de você. Eles avisam. Vocês passaram aqui agora, quando eu vou assinar, porque a gente tem que assinar. Tem que assinar uma planilha, e quando eu vou assinar a planilha, eu tô olhando ali, tem 3 na frente, tem 4 na frente, eu vou olhar, a gente está em terceiro e o cara passou aqui em tantas horas. O cara pode não falar, mas eu tô olhando, eu tô tendo que ler. Tem que botar a hora que assina. Tem que botar a hora que chegou na transição e a hora que você vai sair da transição. Então, quando assina, você acaba que tem acesso a enxergar ali quem tá na frente e quanto tempo. Cara, você sabe por que eu te fiz o convite para estar com a gente aqui hoje? Aqui no Expoente, além disso tudo, porque no Expoente a gente tem um foco em negócios, liderança e desenvolvimento pessoal. E a gente entende que a mentalidade ela é extremamente importante para qualquer sucesso profissional, sabe? Qualquer estratégia de negócio, estratégia de liderança, seja eu dono da minha própria empresa ou eu intraempreendedor, enfim, independentemente daquilo que eu faça como carreira, eu preciso ter a mentalidade forte, firme. E eu super reconheço que o esporte, não necessariamente esse extremo como que você está trazendo aqui, mas o esporte, a relação com o esporte fortalece a nossa mental, né, cara? Ele nos expõe a vitórias, a derrotas, a competições, o esporte nos ensina
a frustração de você treinar e não conseguir chegar a um pódio, e vai te fortalecendo, trazendo mais casca. Só que o que você está me trazendo aqui é uma exposição ainda maior do que um esporte natural. Essa corrida de aventura, cara, tem várias reflexões que eu estou fazendo aqui com base no que você está falando. Eu estou anotando para a gente voltar nesses pontos. Mas eu preciso saber de você o seguinte, cara, como que você consegue lidar com a mentalidade, como é que você consegue se manter firme, forte, mental, para uma prova tão longa quanto essa, cara? O que acontece? Onde você foca? Onde você mantém o seu pensamento? Você estabelece um alvo? Ou tem hora que a sua mente fica perdida? Como é que funciona isso? Eu, na corrida de aventura, na minha equipe pelo menos, eu sou o cara que é o otimista que acredita em tudo, né? Que tudo vai dar certo, que toda hora a gente vai ganhar uma prova, que a gente mesmo errando vai lá, não, fica tranquilo. A gente está em primeira ainda, a gente ficou 3 horas perdido lá no meio do mato, mas não, ninguém passou. Eu sempre acredito que a gente vai conseguir chegar, que a gente vai conseguir ultrapassar, que a gente vai passar, vai alcançar nossa meta em todas as provas. Umas provas a gente não consegue, mas a maioria das vezes dá certo a estratégia, né? E a gente, quando entra numa prova dessa, já tem que entrar com uma cabeça muito boa. Assim, a corrida de aventura, esse esporte de endurance, né, de ultradistância, todo esporte de ultradistância, não só corrida de aventura, mas como ultramaratona, como maratona de bike, são provas que demoram muitas horas. Você tem que ter uma cabeça muito boa, porque se você chega numa prova dessa, mesmo muito bem treinado, chega uma hora que quando você lidar ali com a questão do sono, todo mundo sente sono. Não é porque a gente está na prova que não está dormindo, virou 36 horas porque está dormindo 1 hora numa noite, que eu não estou cansado, que eu não estou com sono. Eu tenho que superar, eu tenho que trabalhar a cabeça para... Não estou com sono. Eu coloco metas para mim na prova e fico falando isso tanto para mim quanto para a equipe. Eu fico falando, vamos lá, tá tranquilo, tá tudo certo, né? Não vou ficar pensando, não, cara, acho que não vai dar certo, hein? Esses pensamentos negativos durante a prova vai minando tanto você quanto as pessoas que estão escutando ali da tua equipe, né? Então, se o cara já não tá acreditando demais, você vai falar para ele, cara, acho que não vai dar certo não, cara, acho que vai dar problema aqui, a gente vai ficar perdido aqui pro resto da vida, vamos perder essa prova, vamos ficar em último. Não, ele está sempre acreditando, botando pensamento positivo, ainda mais, sim, levantar a autoestima de quem está navegando, por exemplo, elogiar o cara quando ele acerta um ponto, ou então, de repente, alguém que está cansado, ficar ali, não, vamos lá, galera, eu te ajudo aqui, eu carrego sua mochila ali por 10, 15 minutos, porque de repente o cara começa a ficar meio cabisbaixo, porque acha que está atrapalhando a equipe. Isso acontece muito, porque quando é um quarteto, são 4 pessoas diferentes. Então não tem como os 4 estarem no mesmo nível igualzinho, né, de treinamento. De repente um cara pedala muito, outro cara corre demais. Então, nesse momento, se você ajuda a sua equipe, dando ali um apoio moral, às vezes pegando a mochila dele ali por 5 minutos, ele já levanta a autoestima do cara, né? O cara assim, o cara tá me ajudando aqui, então assim, vou dar o meu melhor, porque ele tá dando o melhor dele e ainda tá me ajudando. E isso faz muita diferença, né? Ter uma cabeça muito boa nessa hora para poder você não pirar. E esses erros que acontecem na corrida de aventura, de navegação, são as partes que mexem mais com a gente, porque já teve provas quando a gente começou a competir. Eu lembro da Terra de Gigantes em 2018, a gente ficou 24 horas perdido, cara. Caramba, 24 Cara, ficar um horas. dia inteiro perdido sem saber onde você tá, você andava para um lado e para o outro, andava para um lado e para o outro, andava para um lado e para o outro, e não se achava no mapa. Então, assim, não desistimos da prova. Nossa equipe é conhecida como nunca desiste, né? Assim, a gente, quando entra numa prova, a gente entra para ir até o final. Então, assim, a gente ficou lá, ficamos batendo cabeça, bateu. Nessa prova, a gente tinha 20 e poucas equipes, a gente ainda ficou em último, por muito tempo, né? Porque ficamos muito tempo perdido. Voltamos para a prova, ainda conseguimos ficar em 10º, numa prova que você ficar 24 horas perdido, você não desistir, ainda voltar a competir de novo, né? Tentar buscar, passar a equipe, é uma coisa que tem que ter um jogo, né?
dá assim, um companheirismo muito grande, né, da equipe toda. Assim, caraca, a gente... Vamos voltar. Né? Sempre vai ter alguém que vai ficar ali meio assim para baixo, mas aí levantar o cara, vamos conseguir, vamos buscar. E eu sou o cara que fica ali, não, tá tranquilo, a gente ficou 24 horas perdido, mas a gente tá ali entre os primeiros ainda. Quando a gente chegava na transição, vocês estão 15º. Eu falei, caraca, mano, estamos muito final. Não, mas dá pra buscar. Vamos continuar aqui. Vai dar certo. E fica nisso, né? Tentando alimentar essa vontade de querer ganhar, porque é assim que a gente vai conseguindo chegar numa próxima meta, né? num próximo objetivo. Porque se você sempre entrar para uma prova e toda vez que tiver um pequeno problema desse, se você jogar a toalha, é muito difícil você vai ser campeão de alguma coisa. Muito difícil. Porque se você não tem se você mesmo não acredita em você, não vai ter ninguém ali na hora para poder ficar te levantando, falando que você vai conseguir, se você já está jogando a toalha num primeiro problema que acontece, numa prova que vai durar 100 horas, você, nas 5 horas que você errou ali, você acha que já acabou a prova. Não dá. Rapaz, olha só, eu vou fazer um compilado aqui, porque a minha mente fica explodindo. Porque é o seguinte, cara, eu sou um cara extremamente envolvido com negócios, com empreendedorismo, e eu acredito com todas as minhas forças que de outras áreas da vida a gente traz aprendizados para os nossos negócios. Eu sempre falo isso pra galera. Cara que vem do militarismo, tem muita coisa lá que você vai trazer, que vai agregar na tua vida. O cara que vem do esporte, de outras áreas, e eu vou fazer um compilado aqui pra galera que tá nos assistindo. Olha só, pega teu caderno aí. Que eu vou sintetizar 4 lições que eu extraí agora aqui do Anderson nessa conversa que a gente já teve até aqui. Mas tu já deixa teu like, já se inscreva no canal, que é um absurdo se você até aqui não tiver se inscrito, não tiver dado like, não tiver compartilhado, não tiver comentado nada aí. É um absurdo. Vamos lá, olha só. Anote aí. Primeiro, pela experiência que o Anderson trouxe, colocar metas e repeti-las durante o percurso. Isso aí. O Anderson falou que estabelece metas e vai repetindo durante o percurso. Isso faz com que ele mantenha a mente focada. Se você aplicar isso no teu negócio, na tua carreira, você vai voar. Segundo, Anderson falou, ele é otimista e ele levanta a autoestima do grupo, porque o pessimismo atrapalha. Então, se você está diante de um desafio com a tua equipe, com o teu time, levante a autoestima do grupo, elogie quando o cara acerta. Ela fez algo certo, algo legal, elogie. Não seja o primeiro só a apontar o dedo, não. É levantar a autoestima do grupo. Isso aumenta a performance de modo assim, gigantesco da tua equipe. Terceiro, o Anderson falou que ele é proativo para ajudar a equipe. Então, caiu um negócio, ele pega, levanta, ele carrega. Alguém está precisando de uma ajuda, uma bike quebrou, ele é proativo. Ele não espera o pessoal falar, Anderson, me ajude. Ele percebe e ele vai lá e resolve. Ele se coloca à disposição para ajudar. No ambiente corporativo, no ambiente de negócios, a pessoa que é proativa, ela larga lá na frente. Ó. Larga lá na frente. Muita diferença, muita distância. E quarta lição. Quando houver um erro, foque na solução. O Anderson falou aqui. O cara se perdeu, alguma coisa aconteceu, ele não vai ficar preocupado com o problema, apontando para o cara que errou. Ele vai focar na solução. Porque no meio da guerra ali, meu amigo, não tem essa. No meio da guerra ali tem que achar solução rápido. Com certeza. Pessoal, 4 lições assim que eu anotei até aqui. Sugiro que você anote também e a conversa continua, cara. Ó, tu tá falando, minha mente está explodindo aqui. Cara, deixa eu te perguntar, qual modalidade você se sente mais confortável? Na bike. Na bike? Na bike. Eu já pedalo há muitos anos, né? Eu faço provas de bike também, fora da Corrida de Aventura. Eu faço provas solo, que eu faço provas menores. Fiz uma prova agora, semana passada. Fui para um campeonato mundial que teve agora em São Paulo, que era o conhecido como Bikeman. Foram 500 quilômetros de prova. Ano passado eu fiz o Bikeman de 1.000 quilômetros e esse ano não teve de 1.000 aqui ainda, vai ter em setembro, mas aí teve a primeira etapa que foi a de 500 quilômetros. E eu faço também o mesmo estilo, né, de corrida de aventura, bem parecido. É autossuficiente também, você tem que levar sua comida, você pode parar para comprar o que você quiser. Só que no Bikeman não usa mapa. No Bikeman tem a tecnologia já do celular e recebe um mapa digital
no mapa, recebe um mapa digital. Não tem nada marcado no percurso, nada disso, mas recebe um mapa digital e a gente vai seguindo o mapa digital. Também tem a chance de errar, porque do mesmo jeito que você olha para o mapa digital, você vai olhar para o mapa de papel. Só que não tem que ficar se orientando, né? Porque você tem a sua localização, é um pouco mais fácil para se orientar. Mas a dificuldade de vir à noite, mesma coisa, né? Essa prova que eu fiz agora desse Bikeman aí foi o meu melhor tempo, assim, de 500 km de prova de bike, foram 24 horas e 50 minutos pedalando, mas tempo total foram 26 horas, que eu parei 1 hora e pouco durante todo o percurso para pegar água, para comer, sim, sem sono também, é um tipo de prova que também não dorme. Tá bom para você, Filipão? 26 horas na bike? Que loucura, cara, mas ó, cara, interessante. Tem uma outra questão que a gente estava conversando aqui no off, antes de começar a gravação. Eu te perguntei assim, essa corrida de aventura em geral é grupo, quarteto. Uhum. Aí eu te perguntei, mas você nunca teve uma experiência fazendo solo? Aí você falou, não, já fui campeão também na corrida solo. Foi carioca, um paulista. Foi carioca e paulista. Eu fui campeão, assim, é porque na época, quando comecei a corrida de aventura, eu comecei no solo, comecei sozinho, comecei com influência de um amigo também que morava aqui no Rio. Hoje em dia ele não compete mais, mas chegou a fazer dupla comigo, junto comigo, que foi o Felipe Salazar. E a gente começou a competir, porque a gente fez faculdade junto, fizemos uma pós-graduação junto, e nessa ele entrou para o esporte aventura e eu fui, 6 meses depois, voltei e entrei para o esporte também. E aí eu comecei a correr prova, inclusive fizemos umas provas ou outras assim, contra um ou outro ali, mas depois acabou que fizemos dupla e eu comecei depois a correr sozinho. Foi quando eu fui campeão carioca, assim, não lembro agora qual foram os anos seguidos, mas não sei se foi 2018, 2017. Depois fui campeão paulista em 2000, acho que foi no mesmo ano, 2018, 2019, não lembro. E foi quando eu recebi um convite da Crise do Douglas para fazer um quarteto para correr uma prova do Campeonato Mundial, que não poderia correr em dupla nem em solo, só pode em quarteto. Aí foi quando eu comecei a afastar um pouquinho, mas eu ainda corro provas de corrida de aventura solo, só as menores, tipo assim, prova de 50 km, prova de 70 km, prova de 100 km, quando eu tenho provas assim, eu ainda faço sozinho. Esse ano mesmo eu fiz uma prova sozinho já, esse ano em São Paulo, que inclusive consegui ganhar. Nas provas solos na corrida de aventura, eu tenho bastante sorte, né, que o pessoal fala. Não é sorte, né, mas é conhecido como sorte quando você ganha, né? Treina pra caramba e você... sempre vai tentar falar tem muita sorte, né, cara? Toda vez que você vai nas provas do Haka ali, você ganha, né? É muita sorte. É muita sorte, cara. Eu ganhei, foi agora em Monte Verde. Foi uma etapa que teve do Haka no início do ano. Eu ganhei a prova lá, no Monte Verde. Mas Haka, eu já gosto muito dessa organização, que quem organiza é o Léo, em São Paulo. E assim, toda vez que tem prova e eu tenho a oportunidade de correr sozinho, eu vou. Eu gosto de correr as provas menores sozinho, até para poder ganhar ritmo de prova, que são provas que são mais rápidas, né? Aí nessa prova sozinho, você tem que fazer tudo sozinho. Aí você tem que orientar, você tem que fazer... E aí não vai ter ninguém para te ajudar se você tiver um BO, mas eu acho bem interessante correr só. Essa última foi corrida ou pedal também? Não... A de aventura? Essa última que você ganhou agora, que falaram que foi sorte. Então, é corrida de aventura, tem tudo. Tudo, foi o grupo, foi uma prova de 50 km, mas que tem bike, tem corrida, tem a técnica vertical, tem o remo. Essa prova não teve remo em Monte Verde, mas teve um water track. Aí, o water track é quando você tem um trecho em algum rio, que é um raso, e você tem que caminhar ou correr dentro da água. Aí você é conhecido como water track. E aí, nessa prova, eu faz de tudo. Corrida de aventura sempre vai ter e a orientação, né? Que não tem para onde correr. Deixa eu te provocar um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é campeão solo e você é campeão em grupo. Cara, você acha mais fácil fazer a corrida de aventura solo ou em grupo? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Você acha que a tua performance ela é melhor quando você está fazendo a corrida solo ou quando você está fazendo a corrida em grupo? Isso, hoje em dia, eu acho minha melhor performance em grupo. Mas é porque na provas maiores, né, provas de mundial, por exemplo, que são provas de muitas horas,
eu sempre tenho uma melhor performance quando eu estou em grupo, sempre. Assim, a maioria das vezes eu me destaco na equipe, e é por isso, eu acho que também eu sou convidado, eu faço parte da equipe há tanto tempo por causa disso, porque eu tenho essa coisa da autoestima, de estar sempre bem treinado, sempre focado ali em ajudar, ou então de carregar, ou então de puxar, ou de resolver BO, porque quando quebra alguma coisa na bicicleta, eu resolvo para arrumar. Quando essa última prova agora na Bahia, aconteceu muita coisa, inclusive quebrou um dedo, um atleta da minha equipe, quebrou o dedo da mão, numa parte que a gente estava fazendo o track, logo no início da prova, estava bem ali, ele caiu, quebrou o dedo. Vamos parar a prova? Não, calma aí. Tem uma médica, que é a esposa dele, que faz parte da equipe. Ela foi lá, apertou o dedo dele, botou o dedo no lugar. Eu fui lá, peguei um pedacinho de madeira, coloquei do dedo dele, fiz uma imobilização e seguimos a prova. E deu certo, funcionou. Mas assim, não fica pensando assim, não, vamos parar, não, resolve. Não, é uma questão de resolver e mostrar para quem está na equipe ali. Eu acho que eu faço muito bem essa parte de que cheguei e vim para resolver junto contigo. Então, assim, pode contar comigo. Então, toda vez que tem um BO na equipe, o primeiro nome que chamam lá na equipe lá é o Carioca, né? Porque eles me chamam de Carioca na equipe, é conhecido como Carioca, não chamam de Anderson. Assim, e aí, Carioca, vamos fazer o que aqui agora? O que vamos resolver agora? E agora? Vamos ter que passar... Chegou aqui, o rio tá muito cheio agora. Vamos fazer o quê? E aí, Carioca, o que tu acha? Então, assim, porque eu não sei se é confiança demais em mim ou se é uma questão de que eu consigo achar uma solução mais rápida sempre quando tem uns BOs assim muito grande. Mas sempre deu certo. Tem funcionado até hoje, né? Cada vez mais, porque cada vez mais a gente está mais bem colocado em provas muito grandes, fora do Brasil e tanto aqui no Brasil também. Mas eu gosto muito de correr em quarteto hoje, mas eles ficam me sacaneando, porque quando eu vou fazer prova menor, assim, e eles querem correr a prova menor também, eles ficam assim, pô, vai queimar um pódio, hein? Vai queimar um pódio com a gente. Eu falei assim, não é queimar um pódio, assim, porque eu gosto muito de correr prova solo, porque eu tenho muita chance de ganhar. Eu já tenho muitos anos ganhando prova solo, desde sempre quando eu faço, eu tenho tido bastante sorte, alguns anos de ganhando prova solo, mas quando eu faço quarteto, não ganho sempre. E para mim tá tudo bem. Ainda mais quando eu entro numa prova sabendo que tem uma equipe ali que, por exemplo, a Multisport, que é uma equipe brasileira, que é a equipe top 1 do Brasil e top 2 do ranking mundial. Então, assim, é uma equipe muito forte. A gente está em 15º agora no ranking mundial e a gente está buscando, né? Nunca batemos na Multisport ainda, mas já chegamos perto. Mas é uma coisa que se eles chegaram, por que eu não vou poder chegar, né? Não tem ninguém diferente ali de um super treinamento, como é que fala? De altas habilidades diferentes da nossa. Então todo mundo faz tudo. Se eles treinaram e chegaram, eu acredito que nossa equipe possa chegar também, de alguma forma, né? É só ter o entrosamento certinho, o que a gente faz bastante, né, de trabalhar essa questão de todo mundo ali tá bem entrosado, todo mundo tá bem dividido as tarefas. Isso faz muita diferença na coisa de aventura. Mas eu gosto muito de correr em quarteto hoje. Não gostava tanto no começo, mas hoje em dia eu me sinto bem feliz, porque é uma amizade, sim, de muitos anos. Hoje em dia o Douglas e a Cris, que é esse casal que me convidou, são meus padrinhos de casamento também. Então, assim, acabou que virou uma amizade fora das provas, né? Não é só questão de competir, essas coisas. Eles estavam no Rio de Janeiro agora, essa semana aí, que a Cris veio para um congresso. A gente correu ontem lá no Rio. Assim, é muito bacana, cara. Eu gosto muito deles como equipe e como pessoas, né? E assim, isso faz diferença, porque a gente se admira não só como atleta, a gente é pessoas que curtem as mesmas coisas, né? E faz muita diferença na hora de entrosar. Então, assim, hoje eu gosto do quarteto, hoje. Mas no começo, assim... Esse negócio aí, sei não. Eu gosto muito de ganhar a prova, assim. Eu sempre tive esse negócio de querer ser muito competitivo desde sempre, desde moleque.
Mas aí, quando eles chegaram para me convidar para a aventura, para correr quarteto, eu falei assim, cara, mas eu não consigo ser campeão mundial ou campeão numa prova sul-americana sozinho. Então não vai ter jeito, né? Eu tenho que correr com eles porque eu quero chegar e eles também querem. Então a gente está pensando junto, está pensando igual. E eles eram bons também. E aí foi que acabou que deu certo. Tá dando certo, né? O quarteto por muito tempo já. Que legal, cara. E esses títulos todos que você comentou aí, tem algum que você tem um carinho especial? Esse aqui foi mais difícil. Esse aqui foi numa condição mais adversa, que te traz uma memória, que te traz um sentimento melhor. Ou não tem essa? Então, assim, minha primeira prova que eu tenho uma memória muito boa e que para mim fez muita diferença, e para eles, para o Douglas e para a Kiss, um exemplo, que foi um casal que já tinha corrido essa prova fora do Brasil e sempre ficavam mal colocados, que é a Chimarrones, né, no Uruguai. E era uma prova sul-americana lá, que tinha várias equipes legais lá, e assim, a prova era a prova de 300 quilômetros, 330, não lembro agora, mas era 300 e pouquinho. E aí eles falavam todo ano comigo, cara, essa prova é muito legal, tal, você tem que um dia conseguir correr com a gente lá, pra gente fazer um quarteto, porque eles iam em dupla. E dupla também não valia ponto para eles lá, mas eles gostavam de correr a prova. Eles correram 2 anos, e sim, 2 anos sendo humilhados lá no Uruguai. E eu sacaneei no último ano dele e falei assim, a gente vai correr essa prova aí lá ano que vem, a gente vai ganhar essa prova. Aí eles, então vambora, vamos correr. Aí tinha que arrumar mais um, a gente chamou o Friends, que era o Felipe, estava bem treinado na época, hoje em dia ele foi pai um tempo atrás, ele tá meio sem treino, mas o Felipe estava treinadão, o Felipe topou de ir com a gente, e aí formou um quarteto e foi pra prova. Chegando lá, aí não sei o que lá, vamos ver como é que vai ser. E fomos bem na prova, ganhamos a prova, cara. Foi a minha primeira prova que eu ganhei fora do Brasil, que foi no Uruguai, que foi a Chimarrones. E assim, é uma prova que eu carrego assim como uma das mais importantes de vitória, né? Porque nunca tinha ganhado uma prova assim sul-americana fora do país. E foi uma prova que eles gostavam muito de correr e eles sempre apanhavam lá, mas eles sempre voltavam. E aí a gente voltou, aí ganhamos a prova, deu uma entrevista deu uma entrevista em rádio, saiu no jornal. Aí eu falei assim, caraca, viu? Aí eu falei que a gente quer vir ganhar, vamos ganhar a prova. A gente sabia que a gente ia ganhar essa prova, não sei o quê. E foi depois da pandemia essa prova, um pouquinho, não sei se foi 2021, mas foi por aí. Foi um ano depois da pandemia. Teve esse BO de viajar de avião para lá, que fazer teste, na época, foi bem complicada a ida, mas eu fui acreditando muito que a gente ia conseguir um bom resultado e acabou que conseguiu mesmo. E aí acabou que a gente não voltou lá ainda para fazer uma outra, eu nunca só corri uma vez lá. E aí eu falei para ele que eu estou invicto, né? Sacaneando ele. Vocês têm 2 derrotas. Mas eu fiquei bem feliz com esse resultado de lá. E aqui no Brasil, acho que as provas mais importantes que eu ganhei aqui foram solo. Sim, já ganhei quarteto, já ganhei bastante prova em quarteto, mas uma prova que me marcou muito foi a primeira prova que eu ganhei solo, foi em São Francisco Xavier, que foi uma prova de expedição, que foram 150 quilômetros de prova. E aí eu ganhei essa prova, foi um Haka, foi um Haka Expedition. E aí depois ganhei, depois dessa primeira prova, ganhei outras provas maiores, mas aí eu... sorte, você é um cara de muita sorte. Ano passado eu ganhei a prova do Haka, o Haka 250. E esse Haka é uma prova que marca muita gente, tanto a mim quanto o pessoal do quarteto, porque o Haka Expedition, eu já ganhei algumas vezes sozinho, e quando a gente corre em quarteto lá também, a gente costuma ganhar. Né? A gente ganhou acho que 2 ou 3 anos já, e a gente está invicto lá agora uns 3 anos seguidos, e esse ano não vou correr a prova do Haka Expedition com eles, porque tem a maratona aqui do Rio de Janeiro, e eu prometi para minha esposa que eu ia correr junto com ela a maratona, então eu tive que abrir mão da prova lá para correr a prova com ela aqui, mas eu estou esperançoso que eles vão conseguir também um bom resultado, porque quem entrou na equipe no meu lugar foi um cara muito forte. Acho que vai dar certo, acho que vão conseguir uma vitória lá. Pô, legal, cara. Então você é um incentivador da tua esposa em relação a treinos e corridas também? Muito, muito. Ela não... Minha esposa não gostava muito de esportes assim. Hoje em dia ela não pedala ainda assim.
tentando levar ela pro pedal. Ainda, hein? Ainda. Mas ela também não corria. E há 2 anos atrás, quando eu ficava falando eu sempre treinava, né? Então, sempre no final de semana eu estava treinando alguma coisa muito longa. E aí ela começou a querer se interessar por corrida. Mas começou naquele negocinho ali de fazer uma corridinha de 3 km, 4 km, 5 km. Aí foi aumentando para 6, 7, 8, 10. E isso foi há 2 anos atrás. Que vai fazer 2 anos no meio do ano. Aí foi quando ela começou a se interessar em correr. Eu falei, vamos treinar. Monto planilha. Eu trabalho com planilha de atletas de alto rendimento, atletas de iniciante. Eu falei assim, eu vou montar planilha para você também. Para você começar a correr certinho, né? Seguir um planejamento. Porque ela falou assim, vou correr a meia maratona. 21. Isso ano passado, ano retrasado, né? Ela falou isso. Aí ela treinou certinho lá, fez toda a planilha. E assim, aí ela começou a dedicar de uma forma totalmente diferente do que até eu sou. A dedicação da minha mulher assim, é absurdo para chegar num resultado, né? E ela começou a treinar. Fez a meia maratona, ano passado. Uhum. Quando saiu da meia maratona, da prova, dos 21, ela, vou correr a maratona ano que vem. A inteira, 42. Aí eu, vambora, né? Quer correr? Mas você vai ter que correr comigo. A meia eu não corri com ela. Mas ela falou assim, você corre a maratona comigo, junto comigo? Na prova, né? E junto com ela durante o percurso. Falei, corro. Aí acabou que caiu no mesmo dia da prova do Haka, mas ela já está treinando do ano passado para cá, no ciclo da maratona. Já chegamos a 38 quilômetros de corrida num treino, né? E agora tá 1 semana e meia da prova, né? Prova 6 esse final de semana agora, o próximo. É daqui a pouco já. É dia 22. E ela tá mega animada. É legal, cara, legal. E ela tem um exemplo gigantesco dentro ali de casa, né? Perto ali, que legal, cara. E imagino que ver você fazendo isso tudo aí, de fato, seja um fator de motivação a mais, né? Cara, você é um cara que, poxa, você, além de ser atleta e multicampeão solo, grupo, nacional, internacional, você é um cara que estudou isso, né? Você estava me contando aqui no off que você é formado em educação física. Sim. Aí você fez uma pós em fisiologia do exercício. Isso aí. Então, eu imagino que você saiba dizer com mais propriedade os benefícios do esporte, do treino para a vida do ser humano de modo geral. Cara, o que você pode trazer de conhecimento, assim, de por que é importante para as pessoas elas se envolverem um pouco mais com esse tipo de exercício, de movimentação do corpo? Eu sempre recomendei para fazer prática de atividade física para todo mundo, desde sempre, até antes de eu ser professor de educação física. Mas eu já trabalho com educação física há muito tempo. Eu comecei a faculdade em 2005 e em 2006 eu comecei a já estagiar, formado desde 2009. E assim, trabalho há muitos anos com educação física e eu sempre vivi isso porque meu pai sempre praticou atividade física, né? Meu pai foi o cara que me incentivou a fazer educação física. E ele ficava nessa coisa de que, não, você tem que fazer uma faculdade, faz faculdade de educação física. Aí eu entrei para a faculdade, me formei. E assim, a atividade física hoje, acho que depois da pandemia, então, principalmente, ou durante a pandemia, foi uma coisa que explodiu, né? Descobriram que era o remédio para não morrer. Aí começou essa loucura que é hoje, que é um monte de gente pedalando, é 1 milhão de gente correndo, é academias, assim, insuportáveis de tanta gente. Assim, eu acho que eu nunca vi tanta gente numa academia. Eu tive uma academia desde 2009, eu tive uma academia em Queimados e fiquei com a academia durante 9 anos. Depois eu acabei que desfiz o negócio, vendi e tal, mas a minha época de academia para hoje não tem comparação em questão de público, né? E é uma coisa que cresceu demais. E que descobriram essa questão de você movimentar o corpo. E assim, eu acho que depois que teve vários estudos falando sobre 30 minutos de atividade, cara, que é o recomendado, 30 minutos diário. Você já você vai sair da taxa de todas as taxas de curva que vão te jogar para baixo, vão te jogar para cima se você fizer só 30 minutos de atividade por dia. Pode ser corrida, pode ser bike, pode ser musculação, que seja. E eu sempre recomendo para a galera que, mesmo quem não está treinado ou que quer começar a atividade física, faz o mínimo.
Porque tem gente que quer começar, mas quer, não, a partir de hoje, vou treinar todo dia, cara. Vai não, mano. Não vai, você nunca treinou. É difícil demais, quem nunca treinou, quem nunca gostou, chegar hoje e treinar todos os dias sem falhar. Não tem. É uma rotina muito diferente do que você fazia antes. Então é muito difícil. Então eu recomendo que você... não posso fazer todo dia? Faz um dia sim, dia não. Faço 2 dias sim, um dia não. Faço um dia não e 3 dias sim, que seja, mas vai fazendo o que dá. E depois que tomar gosto, você vai mudando a sua rotina, porque é difícil demais você encaixar tudo isso para quem não tem tempo. Às vezes quem quer treinar não consegue pela loucura que é o dia a dia da gente, de repente de ter que responsabilidade de trabalho, ou então de ter que responsabilidade de família, e você tem que sair do trabalho aqui agora para academia ou treinar. E aí você de repente poder chegar em casa mais cedo, mas você... E aí? E a sua vida? E você se cuidar? Não vai fazer? Eu acho que por isso que eu acho que de repente não vale essa cobrança toda de você querer treinar todo dia, mas vale você estar preocupado com isso de alguma forma, você não abandonar a atividade física no geral, né? Você fazer alguma coisa de alguma forma, se movimentar, ou que você não vá para academia, você pode correr perto da sua casa, você pode pedalar, né? Você pode fazer muitas atividades, até em casa mesmo, hoje em dia, porque na época da pandemia, eu lembro que eu dei muita aula online para muita gente, e a gente treinava em casa, agachamento, flexão de braço, consegue fazer tudo isso em casa, treinava com saquinho de arroz, garrafa PET. Dá para fazer atividade física todo mundo, independente se tem grana para colocar numa academia ou não, mas eu acho que é mais vontade, né? É mais vontade de querer mudar o seu modo de viver ali, a sua rotina, do que em questão financeira. Acho que só não treina hoje em dia quem não quer treinar, né? Porque dá para treinar. Hoje em dia tem Vila Olímpica, hoje em dia tem um monte de academia de bairro. Tem muitas alternativas. Muita. Cara, olha só, vou para a segunda leva de aprendizados, de lições extraídas aqui, cara, aqui para consolidar, para compilar para a galera que de repente está ouvindo aqui agora, que estava muito fora dessa onda e, cara, mas eu preciso abrir a minha mente, olha só. Já pegou teu caderno aí? De novo, anota aí, cara. Anota aí que eu estou fazendo aqui o favor de compilar para mim e para você. Experiências que eu estou trazendo para os meus negócios e para minha carreira a partir de agora. Resolva rapidamente, tempo é tudo. O Anderson contou umas histórias aqui que se ele demorasse para resolver o problema, para resolver o BO, ia virar uma bola de neve. Então resolva rápido. O negócio de pensar demais para resolver não vai te ajudar, não. Segundo, se eles treinaram e chegaram, nós também podemos chegar. O Anderson contou uma história aqui que tem uma equipe que é referência, que treina muito, mas se eles treinaram e chegaram, a gente também consegue. Não tem nenhum super-humano, beleza? Terceiro, divisão clara de tarefas. O Anderson falou aqui várias vezes durante a conversa que a equipe dele tem muito claramente dividido a tarefa de cada um, o que um faz, eu sou melhor nisso, você é melhor naquilo. Cara, gerencie o seu tempo, gerencie as suas atividades, a sua equipe, o seu time, atribuindo cada um para fazer aquilo que eles são melhores. Tem que estar claro para todo mundo. E outra, seja um incentivador de bons hábitos. O Anderson se mostrou aqui um cara altamente incentivador de bons hábitos, de corridas e de cuidar da saúde, inclusive dentro de casa para a esposa. E, cara, eu tô trazendo isso tudo aqui para a minha vida, cara. A partir de agora, tá anotado. Você tá vendo que realmente está aqui. Por que eu tô falando isso, Anderson? Porque a minha função aqui no Expoente Podcast é mostrar para a galera que, para quem está atento, qualquer situação é oportunidade de aprendizado. Isso aí. O meu encontro com você aqui agora é uma oportunidade de aprendizado. E não só para a minha vida como atleta, para a minha vida das minhas corridas, dos meus treinos para cuidar da minha saúde, mas para a minha vida como um todo. Isso que eu estou extraindo e anotando aqui é o que eu estou falando para a galera. Eu vou aplicar nos meus negócios. Eu vou aplicar na minha carreira, eu vou aplicar na minha empresa e eu tenho certeza que vai gerar resultado. Porque a forma como você lida com a sua mentalidade, com a sua rotina, é uma rotina de sucesso, pô.
é uma mentalidade de alta performance. Isso vale para qualquer área da vida. Vale para quem está correndo 100 quilômetros e vale para quem está dentro de uma empresa tomando decisões relevantes. Então, tá aqui, cara, anotado. Cara, a gente está, infelizmente, chegando à reta final da conversa. Uma pena. Eu poderia ficar aqui mais 3 horas ouvindo aqui e anotando e aprendendo. Mas, pô, tá um papo muito, muito interessante. A gente tem aqui no Expoente Podcast, cara, um quadro que a gente chama de Expoente Zero, que é o seguinte. Eu te digo uma palavra e você me responde com a primeira palavra que vier à sua mente. Para o que aquilo representa para você. Costuma ser desafiador, porque responder em uma palavra só, né? É difícil. Tem uma galera que escorrega com uma frase, escorrega com uma expressão, mas aí você fica à vontade, cara. Já fez isso antes? Não. Podemos tentar? Vamos tentar, né? Tá preparado? Desafio, né? É desafio. Vamos atrás desse pódio, né, cara? Vamos lá. Aí vou te pedir para quando você responder, aproxima do microfone, porque na insegurança a gente tende a baixar o volume da voz. Vamos lá. Equipe. Família. Mentalidade. Forte. Competição. A todo tempo. Derrota. Aprendizado. Vitória. Merecimento. Medalha. Conquista. Bike. Diariamente. Corrida de aventura. Cara, corrida de aventura. Essa aí é porque é muita coisa, né? Corrida de aventura. Mas corrida de aventura, acho que a palavra para corrida de aventura é companheirismo. Anderson Abrantes. É um sonhador. Desde sempre. Legal, irmão. Maravilha. Pô. Legal, cara. Maneiro, pô. Mandou bem pra caramba, pô. Parece que eu tinha te falado as palavras antes. Legal, cara. Legal. Cara, eu aprendi muito aqui. Eu tenho certeza que a galera de casa também aprendeu. Sabe por quê? Porque para quem está atento, qualquer situação é oportunidade de aprendizado. Quem ouviu essa conversa aqui com atenção aprendeu muito assim como eu aprendi. E eu tenho certeza que a galera quer ouvir mais de você, quer te acompanhar. Tem o seu trabalho, você disse que orienta a galera, que dá treino, que acompanha. Enfim, onde que a galera pode te achar? Fala um pouquinho para nós, Instagram, enfim, rede social. Hoje no Instagram, eu tenho um Instagram que é meu pessoal, mas é um acesso para poder quem quer treinar comigo, né, na corrida ou bike ou remo, que seja, ou corrida de aventura, que eu tenho meus alunos, né, de planilha hoje em dia, que acho que hoje a minha maior renda hoje é trabalhar com assessoria. Eu tenho atletas Brasil e fora do Brasil também. E é isso, o Instagram é Anderson Abrantes _, se eu não me engano, né? @Anderson Abrantes _. E que tem lá o acesso, tem um linkzinho lá no perfil para poder entrar em contato, se quiser tirar alguma dúvida também. Tem lá uma biozinha só para poder ir explicando como que funciona o trabalho. Eu trabalho com personal hoje em dia, mas aí trabalhar com personal é presencial, não trabalho online com personal. Mas hoje em dia eu só trabalho com isso, ou é atletas de planilha ou com personal. O personal até também não tem horários hoje em dia livre para isso, né? Porque já está apertado, tanto para personal quanto para planilha. Planilha é uma coisa que consegue expandir mais, por ser online, eu consigo ter mais atletas, consegue trabalhar com mais gente, né? Só tem que disponibilizar mais horários conforme mais gente vai chegando, que é o que tem acontecido nos últimos anos, até porque eu também não divulgava tanto esse trabalho com assessoria, mas cresceu muito de uns anos para cá, tanto que hoje em dia o nome da assessoria é Para o Alto e Abrantes. Opa! Para o Alto e Abrantes, maneiro, gostei. Foi uma arte que um aluno meu de planilha também, que
criou assim uma brincadeira e acabou que depois eu achei que ficou interessante a arte e a gente usou essa arte como o nome da assessoria. E é isso. Pô, legal, cara. Show de bola. Maravilha, maravilha. E, pô, certamente a gente vai ter uma segunda edição desse papo aqui, que eu gostei demais. E, Anderson, aqui no Expoente Podcast, a gente se propõe a ser uma ponte, uma ferramenta para que as pessoas se tornem potências em suas áreas de atuação. E eu acredito fortemente que a experiência que eu trago na minha vida, ela pode agregar na vida de alguém. Assim Certeza. como a sua. Sempre. Exato. E aí eu vou te pedir para deixar uma última mensagem, aquela que você quiser, para a galera que assiste o Expoente Podcast, a galera que tem o desejo de se tornar uma potência, de dar o seu melhor, de alcançar uma melhor versão de si mesmo. Que mensagem você deixaria para essa galera? Então, desde quando eu comecei de qualquer atividade que eu fiz na vida, né, ou prática de esporte, ou trabalhei com outras coisas antes da educação física, não foi só com a educação física, mas eu sempre, desde sempre, não sei se eu aprendi com meu pai, eu aprendi em casa, mas eu sempre quis, assim, tá melhorando, tá evoluindo, tá subindo de cargo de alguma forma, trocando subindo um degrau numa empresa, subindo de degrau. Quando eu fui do exército também, fiz a mesma coisa, consegui ser promovido em tão pouco tempo, mas porque eu sempre quis me destacar de alguma forma, descobri como que eu faço para poder melhorar aqui, nesse ambiente aqui, o que eu faço para me destacar de alguma forma que eu consiga somar e eu seja visto, né? Porque a gente às vezes pessoas que acham que não são vistas, acham que não são valorizadas, mas porque de repente não faz nada, né, para poder ser visto, ser lembrado, né? A gente aprende no quartel que quem não é visto não é lembrado. Então, se você não é visto, você não vai ser lembrado. Se você recebe para você só limpar o chão, se você só limpa o chão, você não está fazendo nada além disso. Se você recebe para limpar o chão, mas se você viu que alguma coisa está ali fora do lugar, que você poderia colocar no lugar, se você não vou fazer isso porque não é minha função, mas você podia fazer e alguém vê você que o cara foi ali, ele foi proativo ali naquela situação ali que não tinha nada a ver com ele, mas ele fez porque ele achou que era o certo. E isso aí alguém está vendo, né? E eu, quando cheguei no esporte para competir, para querer ganhar, eu falei assim, não, eu vou ser campeão de corrida de aventura. Desde quando eu entrei, eu falei assim, eu quero ganhar. E aí, na época, quando eu comecei corrida de aventura, eu não tinha, assim, experiência zero com esporte e equipamento quase nenhum também. Era um tênisinho zoadinho, era uma bicicleta mais ou menos. Mas aí, desde sempre, eu carreguei uma frase comigo, né, que eu falo, que eu tenho ela tatuada na minha perna também, junto com a tatuagem que eu tenho da Sport Aventura, que é: para conquistar o que quer, vai à luta com o que tem. E eu sempre fui assim, eu sempre, mesmo querendo conquistar uma coisa que eu queria, mesmo não tendo o melhor equipamento, mas eu falei assim, não, eu não tenho o melhor equipamento, mas eu tenho o que eu treinei desde sempre, então eu vou assim mesmo e eu vou conseguir chegar. Cheguei em vários lugares que muitos não chegaram até hoje, mas que às vezes não chegou porque às vezes não acredita, né? Ou não acredita ou acha que não dá para chegar. Porque acho que a maioria das vezes que eu vejo conversando com muito atleta, conversando com muitas pessoas que ao redor, assim, de conquista pessoal mesmo, de trabalho, ou de emprego, que seja, muita gente pensa, não tem essa vontade, ou então coloca dificuldade em coisas que não tem dificuldade, né? Coloca barreira onde não existe barreira. Igual a minha esposa vai correr agora 42 quilômetros. Quem poderia imaginar que 2 anos atrás ela não corria 5 e hoje ela está correndo 42 com um tempo que muita gente não corre a 42 quilômetros com o tempo que ela vai fazer agora. A primeira maratona dela, que já corre 8 vezes, já correu 7, 8 maratonas e não vai fazer no tempo que ela vai fazer a primeira dela. Mas qual foi o caminho que essa pessoa seguiu, essa de 8 maratonas, e qual foi a dedicação que minha esposa teve em 2 anos?
Então, isso faz toda a diferença. Então, se você se dedica a alguma coisa, se você tem vontade de fazer, muita vontade de fazer alguma coisa, e tem alguém ali que acredita em você e está do teu lado, não, você vai conseguir, isso vai dar certo, pode ir, confia. Então, se você confia no seu potencial, se você confia na sua sabedoria, se você acha que você é capaz, faz muita diferença do que a pessoa que está ali do seu lado ali. Cara, mas aí tem muito concorrente, né? Não vou abrir um podcast, não, porque já existe um montão, né? Existe um monte de podcast por aí. Existe, a gente sabe que existe. Mas tu acha que o cara que está no topo hoje, ele não começou? Como que ele chegou lá? Não foi hoje começou e amanhã está no topo, né? Independente se tem conhecimento, se tem portas abertas, se tem chaves para que você não tem, mas ele começou do zero, não tem como não começar do zero, não tem como começar a correr 42 quilômetros sem ter passado pelos 5, né? Não tem como. Então, todo mundo começa no início, né? Ninguém vai pular etapa. Pode ser mais rápido um do que o outro, né? Igual a gente estava falando de equipes mais fortes, de equipes mais fracas, mas vai chegar, cara. É só você acredita que chega. Agora, se a gente não acredita, né? Se a gente não tem vontade, se a gente desiste da primeira dificuldade, aí fica difícil de caminhar para qualquer lado, né? Em qualquer circunstância de dinheiro, de trabalho, de esporte, de medalha, de pódio, não vai chegar. Se não acredita, não chega. É muito mais fácil acreditar, independente se vai chegar ou não, né? É mais fácil e é mais leve, eu acredito nisso. Irmão, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. Pô, cara, obrigado pelo papo, pela troca, aprendi muito com você. E vou continuar aprendendo com certeza, e que uma mentalidade dessa aí muda a vida das pessoas, sabe? Que todos tenhamos a mentalidade mais forte, esse foco mais direcionado, porque para conquistar o que quer... Vai à luta com o que tem. Vai à luta com o que tem. É isso. Pessoal, esse foi o episódio de número 09 do Expoente Podcast com Anderson Abrantes, um cara que eu não vou acrescentar mais nada, só tenho uma coisa a te dizer. Se até aqui tu não deu like, tu não se inscreveu no canal, você não comentou nada, eu não sei mais o que te falar. Não tem mais o que compartilhar com você para que você se inscreva no canal, deixa o like aí. Mas, pessoal, olha, papo muito interessante, aprendi muito com o Anderson aqui, seguirei aprendendo. Se for necessário, assiste essa conversa aqui 2, 3, 4 vezes, mas absorva, não perca essa oportunidade de desenvolver quem você é. Deixa um grande abraço para o meu amigo Gustavo da Naturale, deixa um grande abraço para o meu amigo Douglas da Pactual Benefícios, um grande abraço para a Aline, nossa videomaker aqui do Expoente Podcast, que está com a gente em todas as missões. Um abraço para o Filipão da produção aí do Move. Galera, vocês sabem, Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Grande abraço.